Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos, amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que a gente consiga discernir no Senhor, por meio do Espírito Santo, o que nos convém e o que não nos convém, tá? Nós estamos orando por salvação, por resgate, para que Deus ele venha tirando cada um de nós. Se Deus ele está vendo algum de nós em algum lamaçal de pecado, sabe? Se Deus ele está vendo algum de nós se envolvendo no que não é para se envolver, envolvido em um meio que não é para estar envolvido, em uma conversa que não é para estar envolvida, em tipos de assuntos, por exemplo, assuntos imorais. Deus ele não gosta desse tipo de coisa. Deus ele não gosta de piadinhas que são imorais. Independente se é o homem ou se é a mulher que está falando, porque às vezes a gente acha que a imoralidade sexual parece que ela só pega se for pro lado da mulher, mas não, pro lado do homem também. Então Deus ele não agrada ver o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, envolvidos em o quê? Em imoralidade. Então, piadinhas imorais, conversas imorais, tá? São coisas que Deus ele não agrada. A imoralidade sexual a gente tem que ficar longe dela, porque ela é porta de legalidade. Ela traz, ela dá o espaço, ela abre o espaço para o inimigo entrar, agir. Então, conversas que são conversas maldosas. Eu não falo imoralidade, mas eu tenho que vigiar que às vezes eu não estou falando imoralidade, mas eu estou me envolvendo, estou falando da vida de outras pessoas, o que não é da minha conta. Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos discernir no Senhor o que nos convém participar e o que não nos convém participar. Qual é a conversa que me convém participar dela, entrar nela? Qual é o lugar que me convém ir nele, estar nele? Qual é o negócio que me convém me envolver nele? Qual é o negócio que não me convém? Qual é a amizade? Qual é o hábito? A maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, a maneira que eu falo, né? Então pode ter muita coisa em nós que a gente não pode estar discernindo hoje e que Deus está falando assim, olha, isso não convém a você. Você é meu filho, você é minha filha. Não convém a você falar dessa maneira, apesar de você estar vendo que todo mundo ao seu redor fala assim, não convém a você falar dessa maneira. A palavra fala que nós não podemos adotar a linguagem dos astutos. Tem certo tipo de linguagem que ela não é adequada para a gente. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ter o quê? Postura. Então, não é toda brincadeira que é brincadeira para a gente se envolver. Não é toda piadinha, não é tudo que sabe que Deus agrada que a gente se envolva ali, ri daquilo, participe daquilo. Então, irmãos, nós temos que entender o que? O nosso Deus é um Deus detalhista. Tenha essa certeza no seu coração. Que Deus ele é um Deus detalhista e ele se importa com pequenas coisas. E ele nos vê tropeçando em pequenas pedras. Então, a gente muitas vezes tem aquela cegueira de achar adulterou, está em pecado. Às vezes roubou, está em pecado. Teve uma desviada, vamos falar assim, na área sexual, está em pecado. Mas se eu estou falando mal de quem adulterou, eu também estou em pecado. Eu também estou em pecado, eu não tenho que ficar me envolvendo nesse tipo de conversa. Se alguém chega para mim e vai fazer fofoca da vida de uma pessoa, você viu, ficou sabendo de fulano? Ficou sabendo o que fulano fez? Menina, estava lá na igreja. Pois é, lá na igreja.
Sai desse tipo de conversa. Ficou sabendo o que o fulano comprou? Não é da minha conta o que fulano comprou, não é da minha conta o que fulano fez. Irmãos, o que a gente pode fazer pelo nosso próximo, quando a gente não é da nossa conta envolver, é orar. Tem assuntos que Deus sabe que é laço. Tem coisas que chegam no nosso ouvido que se a gente der legalidade para aquilo ali, a gente vai abrir a porta para o mal entrar e devorar. É laço. Então nós temos que aprender a discernir no Espírito Santo, por meio dele, com a ajuda dele, o que nos convém. Porque às vezes a gente vê todo mundo fazendo fofoca. Mas não é porque está todo mundo fazendo fofoca que convém a mim e a você fazer fofoca. Não é porque todo mundo a gente vê que tá envolvido não fazendo. Não, muita gente está fazendo isso aqui, está ganhando dinheiro. Mas Deus quer que eu faça isso para ganhar dinheiro? Deus quer que eu faça isso para ganhar dinheiro? Porque qualquer coisa que eu me envolver fora da vontade do Senhor para ganhar dinheiro, vai virar laço no meu caminho, é ganância. Eu não tenho que querer, além do que Deus quer me dar, eu não tenho que querer mais do que Deus quer me dar. Uma pessoa pode querer? Pode. O que diz a palavra do Senhor? Lá no livro de 1 Coríntios. Muitas coisas, o que Paulo falou? Muitas coisas nos são permitidas, mas nem tudo nos convém. E nós não podemos nos deixar dominar pelas coisas que não nos convêm. Então, você pode ver muitas pessoas usando de muitas artimanhas para ganhar dinheiro. Mas será que convém a você fazer o que a maioria está fazendo para ganhar dinheiro, se não é o que Deus tem para você? Adianta eu querer ter muito, se não é o tempo de eu ter muito, e se Deus nem quer que eu viva na face dessa terra e um dia tenha muito aqui? Porque Deus pode saber, não vou dar muito, porque se eu der muito vira laço. Se eu der muito, sai do meu caminho. Então, o que é melhor? A salvação. O mais importante é a salvação, não é a quantidade de dinheiro. Se uma pessoa, ela está pelejando, às vezes tem um sonho de ficar muito bonito, muito bonita, muito assim, muito daquele jeito, e Deus fala, olha, eu não vou facilitar isso aí, porque senão a hora que ficar bonito demais, bonita demais, o corpo vai virar motivo de orgulho, vai virar laço. O corpo vai virar laço. Irmãos, é muita coisa que vira laço. Quantidade de dinheiro pode virar laço. Um poder, uma autoridade, uma liderança que a pessoa recebe. Sabe, um corpo. Quantas coisas a gente vê hoje, irmãos, que está virando laço na vida de pessoas. Que já virou laço na vida de pessoas. Então nós temos que discernir no Espírito a vontade de Deus, o que nos convém. Porque o diabo, ele sabe o que nos atrai. Nós temos que tomar cuidado com a concupiscência dos olhos. Eu custa falar essa palavra, irmãos. Ela sai sempre embaraçada. Por isso que eu nem gosto de falar. Mas, sabe, essa palavra difícil que custa sair da minha boca, mas foi o que veio na minha mente agora. A gente tem que tomar cuidado com ela. A gente tem que tomar cuidado porque o nosso olho muitas vezes vai desejar o que Deus não está querendo dar para a gente. Nós temos que tomar cuidado com coisas que, sabe, a gente pode estar desejando, se envolvendo, que não é a vontade de Deus que a gente deseje, se envolva, faça, mesmo que aquilo ali é muito bom. Imagina Paulo, quando Paulo escreveu isso. Ele devia ver muitas coisas ao redor dele que era permitido. Quantas coisas ao nosso redor hoje são permitidas? Falar mal é totalmente comum. Querer algo, desejar algo, o olho bateu. O olho bateu. Desejou? Quantos meios a gente pode utilizar para obter algo que o olho bateu e desejou? Mas será que Deus está querendo dar? Então imagina, é muita coisa que é permitida. Tem muita coisa que nós podemos fazer como seres humanos, mas não como servos do Senhor. Não como filhos da luz. Porque uma vez que a gente começa a caminhar com o Senhor, nós temos que caminhar nessa terra como filhos da luz.
A gente andava em trevas, mas agora a gente tem que andar em luz como filhos da luz. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Mateus, Mateus 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A minha porta e a sua porta é a estreita. Na porta estreita não pode passar fofoca. Na porta estreita, se eu for tentar passar por ela com a fofoca, eu não vou conseguir. Imagina eu. Olha, não vou falar da salvação agora, não. Ela é o principal. Então, é o principal para a nossa salvação. A porta da salvação é estreita. Mas presta atenção nisso aqui. Deus te dá uma promessa, né? Nós temos uma promessa de salvação, a nossa herança no céu. Mas nós temos promessa para se cumprir nessa terra. E Deus fala, olha, para viver a sua promessa tem que entrar, é na porta estreita que você vai passar. Mas a gente está querendo entrar na promessa, viver a promessa, carregando fofoca. Vai ficar forçando a porta. Vai ficar forçando a porta da promessa, vai ficar forçando a porta da bênção no casamento, porque para a bênção entrar no casamento, não pode ter fofoca. Para a bênção entrar no casamento, não pode ter preguiça. Para a bênção entrar no casamento, não pode ter inveja. Para a bênção entrar no casamento, tem que ter fidelidade, lealdade. Eu não posso ser uma pessoa falsa. Aonde eu falo, eu estou diante de uma pessoa hoje, sou uma coisa com ela, daqui a pouco eu viro as costas e vou falar mal dela. Uma pessoa que tem um comportamento assim, ela não vai ter a bênção no casamento dela, ela não vai ter a bênção na vida financeira dela. Deus me prometeu uma bênção na minha vida financeira. Deus me prometeu que eu vou crescer. Mas eu estou tentando passar na porta estreita com atitudes que não vão passar comigo na porta estreita. Então, para eu contemplar o cumprimento da promessa, para eu contemplar a bênção que me prometeu, eu tenho que tirar a carga que está me impedindo de entrar na porta estreita, porque, irmãos, eu e você não temos poder para dar uma aberturinha na porta. Na nossa casa, se a gente quiser alargar a porta, a gente chama um pedreiro, ele vai lá dar umas marretadas, faz o que tem que fazer, é comprado uma porta nova, então a gente pode, na vida real, aqui, no que diz respeito ao físico e ao material, nós podemos transformar uma porta estreita numa porta larga. Agora, com relação às coisas espirituais, as bênçãos que são liberadas por Deus, não tem como a gente dar um jeitinho, não. Não tem como eu dar umas marretadas na porta para ver se ela fica um pouquinho mais larga para eu passar com a fofoca. Não tem como eu passar com a preguiça. Não tem como eu passar com a maledicência. Não tem como eu passar com a maldade, com o ciúme. O ciúme, a gente tem que entender que não é o ciúme não é aquele negocinho só de briguinha de casal, não. O ciúme é qualquer comportamento meu que é tirano, que persegue o meu próximo, exigente demais, extremamente exigente. Se não for do meu jeito, não tá bom, não tem misericórdia, não tem compaixão. A pessoa ciumenta, ela não exerce misericórdia, ela não exerce compaixão, ela não perdoa. O ciumento, ele está sempre perseguindo alguém, ele está sempre olhando com um olho mau para alguém. O ciúme é um espírito sanguinário, ele não vai passar na porta estreita. Se não cabe no céu o ciúme, não cabe na minha vida para eu viver a promessa de Deus o ciúme. Se no céu não cabe promessa, então não cabe. Se no céu não cabe fofoca, se no céu não cabe maledicência, então para eu viver minha promessa nessa terra, não vai passar comigo também a fofoca, a maledicência, a imoralidade sexual. Os vícios que Deus pediu para me abandonar. Entende, irmãos? Então o que não cabe no céu, o que não acontece no céu, o que não convém no céu, também não convém aqui. O que é a oração que Jesus ensinou? Venha a nós o teu reino. O que não cabe no reino celestial, não cabe na minha vida e na sua vida. Então nós não conseguimos dar um jeitinho de alargar a porta estreita de Deus. Eu alargo a minha estreita. Você alarga a sua estreita. Mas a porta, a largura ali da porta de Deus, minha mão não toca nela, nem minha oração.
Nem minha oração. Eu posso orar o tanto que for, jejuar o tanto que for. Deus, alarga essa porta. Eu quero passar com ela com esse pecado. Eu quero viver minha promessa, mas eu não quero abandonar a fofoca. Eu quero viver minha promessa, mas eu não quero parar de falar mal dos outros. Eu quero viver minha promessa, mas eu não quero sair daquele lugar. Eu quero viver minha promessa, mas eu não quero, parar de me envolver, sair da desonestidade. Eu posso jejuar, orar. Não vai ter jeito. Nem oração, nem jejum toca na porta estreita do Senhor. O que não cabe no céu não cabe aqui. O que não convém a mim no céu não convém a mim aqui. Entende, irmãos? Então, às vezes, Deus está olhando, vendo a gente orando, jejuando, pelejando, né? Pedindo ao Senhor para Ele nos ajudar, para Ele abrir portas, para Ele levar embora a miséria e a escassez. Mas Deus está olhando, sim. Mas eu vou te mostrar que não convém a você trabalhar envolvido em fofoca. Não convém a você trabalhar envolvido em conversas maldosas. Não convém a você trabalhar dando palpite na vida dos outros. Não convém a você trabalhar sendo relaxado no seu trabalho. Não convém a você trabalhar chegando atrasado no seu trabalho, faltando. Não convém a você trabalhar fazendo pouco caso da qualidade do que você faz. Não convém a você cuidar da sua família, xingando, reclamando. Não convém a você sair do seu trabalho, ser uma bênção no seu trabalho o dia todo, chegar na sua casa, escorraçar sua mulher, seu marido, seus filhos. Não convém a você trabalhar, ser uma bênção com seus clientes, mas ser um tirano dentro da sua casa. Praticar o mal. Entende, irmãos? Então tem muita coisa que Deus ele pode estar olhando para mim, olhando para você, e Deus, irmãos, ele não está com uma marreta. Ele não está com uma marreta para nos marretar, mas ele vem com o amor dele para nos alertar. Eu quero te ajudar, eu quero te reerguer, eu quero te levantar, eu quero te abençoar. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, mas entenda, na minha porta, muita coisa que você está praticando hoje não pode entrar. Para você contemplar o meu crescimento, eu tenho que ver você fortalecido, maduro. Eu tenho que ver você afastado do pecado, da maldade, afastado das pessoas que eu já te pedi para afastar, me obedecendo, porque ouvir Deus envolve obedecer Deus. Não adianta eu ouvir Deus e não obedecer. Quando Deus fala, Ele fala com um motivo, com um propósito, e Ele espera de mim, de você, a obediência com relação ao que Ele falou. Deus, Ele não espera que a gente dê desculpa, que a gente empurre com a barriga, que a gente, fique arrumando meios, fica rodeando ao redor da palavra que ele liberou, mas não põe a mão e não faz não. Deus espera um posicionamento de obediência. Deus espera um coração aberto, que ele pode trabalhar, que ele pode limpar. Então a nossa porta, ela é a estreita. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga a fofoca e entra pela porta estreita. Quantas vezes Deus já falou isso comigo, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes? Por isso é que eu falo, irmãos. A gente acha que são coisas escandalosas que estão roubando as nossas bênçãos. São coisas escandalosas que só as coisas escandalosas que roubam as nossas bênçãos, só as coisas escandalosas que são pecados, só as coisas escandalosas que vão ser porta de legalidade, e a gente está totalmente muito enganado. Desde o começo da minha caminhada com o Senhor, irmãos. Se eu falar aqui para vocês, como se eu estivesse falando assim, numa roda ali de amigos, o que eu teria para falar para vocês, sendo bem sincera? Eu tropecei e tropeço nas pequenas pedras. Algumas coisas são fáceis, embora pode ter pessoas que estejam com fraqueza nessas grandes, nas coisas escandalosas, mas ainda assim, se alguém está tendo fraqueza no que a gente naturalmente entende que é escandaloso, que é grande, que é pecado, a gente tem que entender que as pequenas pedras no nosso caminho, elas precisam ser retiradas. Se a gente tem uma mochila que tá mais larga de pecado, de pedra, mesmo que seja pequena,
A sua mochila pode estar cheia de pedra pequena. Ela pode estar assim, olha, imagina isso aqui Eu posso estar com a mochila que ela está assim, ó, metade de mim para cá e metade de mim para lá, cheinha de pedra pequena. Se eu tentar passar pela porta estreita com uma mochila cheinha com um saco nas costas, com uma mochila cheia de pedra pequena, eu não vou conseguir passar. Se eu estou carregando uma pedra muito grande, que está ocupando esse espaço aqui, eu não vou conseguir passar. E se é uma mochila cheia de pedras pequenas, eu também não vou conseguir passar. Entende? Então, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele precisa nos dar o discernimento para a gente entender o que nós estamos nos envolvendo que não nos convém envolver. O que nós estamos falando que não nos convém falar. Do que nós estamos rindo que não nos convém rir. Músicas que são músicas que, sabe, o que fala na música não edifica a nossa vida. O que está sendo ministrado na sua vida por meio da música não te edifica. Então, filmes, programas de televisão, músicas, piadinhas, tipos de conversa, são muitas coisas que não nos edificam, que servem de porta de legalidade para o inimigo entrar. Do mesmo jeito que eu tenho que tomar cuidado com o que alguém lança contra mim por meio de uma palavra, se eu chego na frente de uma pessoa e falo algo com ela, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou pondo dentro da minha casa para me ouvir. Porque aquilo está criando um portal espiritual e eu não estou vendo. Então, portais espirituais estão abertos, são abertos também por meio de músicas, por meio do que eu vejo na televisão, por meio do que eu estou ouvindo. Então, irmãos, Deus ele precisa mostrar para mim e mostrar para você o que nós estamos, no que nós estamos nos envolvendo que não nos convém estar envolvidos, porque a nossa porta é a estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você pode estar vendo muitos fazendo o que é errado, não faça você. Você pode estar no seu ambiente de trabalho, no meio da sua parentela, na sua igreja, vendo todo mundo fazendo o que não convém a um servo do Senhor fazer. Talvez não tenha como você ir lá e consertar, porque dependendo do ambiente, irmão, se a gente for tentar falar, a gente vai ficar como nojento, como chato, acha que é melhor do que os outros, e não é assim. Uma pessoa com discernimento espiritual, irmãos, ela discerne pequenas coisas. Uma pessoa com discernimento espiritual, ela pode estar no meio de muitas pessoas, inclusive pessoas que são pessoas de Deus. E ela vê que está tudo errado, que está tudo contaminado, que está cheio de pecado. Ela fica ali, ela serve ali, mas ela não se envolve. Ela fica ali, ela trabalha ali, mas ela não se envolve. Se é um lugar que ela tem que ficar. Porque tem lugares que Deus vai falar, sai. Sai porque eu não vou tratar com aquele lugar. E o seu tempo ali já terminou, então sai. Nós temos que discernir a vontade de Deus, nós temos que discernir o pecado, nós temos que discernir os tempos do Senhor na nossa vida. Quando chega tempo de mudança, quando chega o tempo de uma mudança acontecer na nossa vida, quando chega um tempo de um ciclo encerrar na nossa vida, se a gente não discerne, se a gente dorme no ponto, o tempo passa. E a gente entra em outra temporada que era para a gente ter saído dela. Então, quando Deus fala que tem que sair, é porque encerrou o ciclo ali, tem que sair. Quando Deus fala que tem que desfazer uma aliança, é porque encerrou o tempo dela, tem que desfazer. Senão você não entra na nova temporada. Irmãos, tem coisas que não vai entrar na nova temporada da nossa vida se a gente não desapegar do que está na hora de desapegar, se a gente não deixar o que está na hora de deixar. Deus falou, tira essa pedra dessa mochila, porque senão você não entra pela porta que eu separei para você passar por ela. Se você não entrar na porta que eu preparei para você passar por ela, como que você vai acessar a bênção que está naquela porta? Entende, irmãos? Então isso aqui não é Deus bravo com a gente, não é Deus nervoso com a gente, não é Deus castigando a gente, tá? Não deixa o diabo fazer você ficar se sentindo culpado emocionalmente, inadequado. Não, Deus já conhece a gente, ele já sabe que a gente é do jeito que é. Mas isso não significa que ele vai deixar a gente do jeito que a gente é, ele vai melhorar, ele vai limpar.
Então hoje o Senhor ele está querendo vir nos limpar. Tem umas coisinhas aqui em mim, aí em você, que ele tem que dar uma ajeitada. Ele tem que dar uns consertos. Tá? Isso é o amor de Deus. Não é a rejeição de Deus. Eu falo assim porque o inimigo, ele muitas vezes ele traz sobre a pessoa um sentimento de acusação, onde ela fica se acusando. Não se acusa. Enxerga, abandona, que está na hora de você enxergar e abandonar, porque o Espírito Santo, o Senhor, ele nos ama, ele me ama, ele te ama, e ele veio para quê? Para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado. Então hoje a gente está orando, porque se tem algum de nós que está em algum lamaçal do pecado, Deus ele vai nos tirar. Se tem algum de nós que está tropeçando em pequenas pedras, Deus ele vai mostrar. Tá? E o discernimento é importante para você, que às vezes você está num caminho, você já abandonou algo, e Deus está falando, olha, continua. Não volta para esse pecado, não. Eu já te tirei, lembra do que a gente falou ontem? Eu já te tirei, você ficava lá, porquinha, naquela lama, eu já te tirei de lá. Não volta para aquela lama, não. Não volta para aquele balde de caranguejo, não, porque eu já te tirei de lá. Se quem está lá não quer sair, você quer sair. Eu vou te ajudar a sair, mas não volta para lá. Então, irmãos, o discernimento, ele não só nos impede, né, de identificar coisas novas. O discernimento, ele nos ajuda a identificar coisas novas, mas ele também nos impede de voltar para lugares errados que Deus já nos tirou, para hábitos errados que Deus já nos tirou, e também nos capacita a sair do que Deus quer que a gente saia agora. Tá? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo de errado e de ruim que o Senhor está vendo a gente fazendo hoje, Pai. Talvez a gente não consiga, não esteja discernindo agora. Pai, se tem algum filho que está discernindo, ou algum que às vezes ainda não discerniu, independente de qual seja a condição de cada um, que o Senhor venha nos perdoando, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que o Senhor viu a gente falando o que não nos convém falar, se envolvendo em coisas que não nos convém nos envolver, Pai. É tanta pedra de tropeço, Pai, é tanta pequena pedra. Mas eu sei que o teu amor, Senhor, não nos abandona. O Senhor não abandona a gente, meu Pai, no nosso lamaçal de pecado. O Senhor nos tira. E independente de quanto tempo vai levar para a gente, sabe, receber o conserto necessário, a maturidade, tudo que for necessário, Pai, que a gente receba na face dessa terra, independente do tempo, nós sabemos que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca vai nos abandonar. As mãos do Senhor, a tua mão direita forte e poderosa vai estar sempre estendida para aquele filho, meu Pai, que o Senhor sabe que te ama. Aquele filho que, apesar das fraquezas, apesar dos pecados, das falhas, o Senhor sabe que te ama. O Senhor sabe que quer sair do pecado, que quer uma mudança de vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a abandonar o pecado, a abandonar a maldade, a deixar de lado tudo que não nos convém, embora seja permitido, não nos convém, embora a maioria faça, não nos convém, a nossa porta é estreita. Senhor, tudo que o Senhor está vendo hoje, que nós estamos carregando, que está sendo como um impedimento para a gente viver um novo tempo, entrar numa nova temporada, viver um novo ciclo, tudo que o Senhor está vendo que a gente ainda está praticando hoje, carregando hoje, que pode estar sendo como um impedimento para algo novo chegar, para a gente entrar na porta que o Senhor está colocando diante de nós. Tira, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e tira, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor colocando novas portas diante dos teus filhos, Pai. Dando novas oportunidades. Colocando diante deles novas oportunidades, colocando diante deles novas portas, que uma nova temporada venha, que tudo que está na hora de sair, saia, que essa pessoa, ela consiga se desvencilhar o mais rápido possível, ela faça os consertos necessários o mais rápido possível, para ela entrar numa nova temporada, para ela entrar nessa porta nova que o Senhor vai abrir, para ela agarrar essa oportunidade nova que o Senhor vai colocar diante dela, Pai. Que os atrapalhos batam em retirada. Que todo mal que entrou,
porque a gente fez o que não convinha fazer. A gente falou, envolveu, aliançou, tudo o que o Senhor viu que a gente fez. E não era conveniente, não convinha a gente fazer, não era correto, não era vontade do Senhor. Que o Senhor venha nos perdoando, vem desfazendo alianças amaldiçoadas, vem jogando por terra, meu Pai, desfazendo todos os laços do inimigo. Vem ajudando os teus filhos, meu Pai, cada um deles a não voltarem para o balde que o Senhor já tirou eles, para o lamaçal que o Senhor já tirou eles, Pai. Que eles fiquem firmes, posicionados na tua vontade e de maneira nenhuma voltem para pecados, para erros, para lugares que o Senhor já tirou, para meios que o Senhor já tirou. E aqueles que o Senhor precisa tirar, tira, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo o Senhor, colocando diante de cada filho teu aqui novas oportunidades, novas portas, nova temporada, novos recomeços, Pai. Coisas boas e especiais da parte do Senhor, chegando diante de cada um, que eles se desvencilhem de tudo que eles têm que se desvencilhar, Pai, para viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a discernir o que está no tempo, está na hora da gente abandonar, da gente parar de fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra. O Espírito Santo ele vai te mostrar o que não convém a você estar envolvido, fazer e falar, para você passar pela porta que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe.